Existem poucos lugares famosos que, por serem tão secretos e bem protegidos, você nunca poderá visitá-los. Esse vídeo não é sobre eles, mas trata-se de lugares especialmente e realmente bem guardados. Lugares tão secretos que você pode nem ter ouvido falar deles. Eu sou o Sector, seja bem-vindo ao Grande Curioso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse, porque hoje eu te mostro 10 lugares quase impossíveis de serem roubados. Montanha de Ferro, ou Iron Mountain. Na superfície, a Iron Mountain nada mais é do que uma grande empresa de armazenamento. No entanto, eles têm uma joia da coroa em particular em sua coleção. A poucos quilômetros de Pittsburgh fica o Iron Mountain Vault, do condado de Butler. É um gigantesco complexo subterrâneo construído em uma mina de calcário abandonada e abriga uma quantidade verdadeiramente impressionante de tesouros. Dentro de seus limites, as pessoas e instituições verdadeiramente poderosas armazenam as coisas que desejam manter realmente seguras. A empresa protege a confidencialidade de seus clientes, mas se você pensar em um nome realmente grande, há uma boa chance de que eles provavelmente tenham alguns segredos guardados ali. Bill Gates, por exemplo, armazena as 27 milhões de imagens físicas da coleção Corbis Image aqui, e o Smithsonian armazena muito dos seus registros nos cofres. E outros clientes incluem vários estúdios de cinema e, é claro, o governo. É fácil ver porque o cofre da Iron Mountain é um sucesso tão grande entre os ricos e preocupados com a segurança. O complexo é mais difícil de entrar do que a Casa Branca, e 2.700 pessoas trabalham nessa vasta rede de corredores brancos que parecem pertencer a um filme de James Bond. O cofre tem seu próprio corpo de bombeiros, com 5 motores e 125 cofres enormes e bem protegidos, que são artificialmente resfriados com água a 50 graus de um lago subterrâneo. Ravenco. Você provavelmente já deve ter ouvido falar da Sealand, ou então escutado algum rumor sobre ela. É uma pequena plataforma antiaérea da era da Segunda Guerra Mundial nas águas internacionais do Mar do Norte, que se tornou uma micronação em 1967. Graças à natureza sem área cinzenta e sem lei, e à localização física bastante segura, a Sealand tem sido lar de todos os tipos de operadores obscuros, de emissoras de rádio pirata ao Pirate Bay, e possivelmente até o Wikileaks. Ainda assim, talvez a operação mais estranha que já tenha graciado seu convés seja a Ravenco. Sean Haslings e Ryan Lack fundaram a Ravenco em 2000 para atuar como um porto seguro para todos os tipos de operadores de dados. Em suas próprias palavras, seu objetivo era criar o primeiro paraíso de dados eletrônicos verdadeiramente offshore quase tudo que existe no mundo. Esse lugar acaba ocupando a zona cinzenta tentadora entre o que é legal e o que é possível. Criar um paraíso de dados em um dos lugares mais difíceis de se alcançar na Terra era um conceito brilhante, embora levemente irritante, que na época era considerado potencialmente revolucionário. No entanto, havia um problema. De fato, houve vários, mas o primeiro e mais importante é o fato da Sealand estar sempre em um terreno legal extremamente instável. Não possui aliados ou reconhecimento internacional, portanto, embora esteja muito isolado e bem protegido por sua localização remota, qualquer pessoa que conseguir subir a bordo pode andar livre por ali. De fato, é provável que o único motivo pelo qual não tenha sido atacado uma dúzia de vezes seja o fato do Reino Unido estar a apenas 20 km de distância e provavelmente se defenderia. Talvez por isso a Sealand silenciosamente nacionalizou a Ravenco apenas 2 anos após a sua fundação e transferiu todos os seus serviços de hospedagem de dados para o Reino Unido continental alguns anos depois. ADX Florence. O ADX Florence, também conhecido como Centro Administrativo Máximo, é a prisão super máxima mais difícil e segura dos Estados Unidos. É o tipo de lugar que é personalizado para trancar super vilões, de certa forma, e é exatamente isso que ele faz. É aqui que o país trancafia os criminosos que deseja afastar completamente e totalmente o mundo exterior. Os seus famosos presos são realmente impressionantes, terroristas e maníacos. Você consegue imaginar quem são os prisioneiros desse local? Hans Josef, o homem por trás do atentado de 93 no World Trade Center, e Zacarias Massouri, que continuou seu trabalho como conspirador do 11 de setembro. E também tem o Sapato Bomba, Richard Reid, e o Unabomber, o Ted Kaczynski, e até o autor do atentado da Maratona de Boston. O ADX é conhecido como Alcatraz das Montanhas Rochosas, e como seu nome é praticamente impenetrável.
Patrulhas fortemente armadas e enormes torres de armas observam todos os movimentos dos presos, e enormes paredes com arame farpado fazem o possível para bloquear as montanhas. Isso é apenas 1 hora no dia em que os prisioneiros podem esticar os pés. Nas outras 23 horas, a grande maioria deles está trancada em minúsculas células de concreto de 2 metros por 3,5, projetadas especificamente para que não possam mover nenhum móvel ou até ver o céu pela janela. Cofre de ouro do Banco da Inglaterra. Todo mundo sabe sobre o Fort Knox, onde os Estados Unidos armazena suas reservas de ouro. O cofre de ouro do Banco da Inglaterra é basicamente isso, mas para o Reino Unido, e com muito mais estilo. Uma estrutura elegante e imponente no meio da rua Threadneedle, em Londres. Esse edifício de 1734 tem guardado uma parte significativa do lingote de ouro do país por séculos. O prédio do banco é conhecido como Old Sir, e é considerado tão difícil de invadir que existe um ditado popular: seguro como o Banco da Inglaterra. Com certeza você já deve ter escutado isso. As paredes do prédio têm 2,43 metros de espessura. Suas medidas de segurança são de primeira qualidade, e até suas chaves são monstruosidades de 1 metro de comprimento, que são usadas em conjunto com a tecnologia ultramoderna de bloqueio por ativação de voz. Claro, né? Embora geralmente considerado impossível de entrar sem permissão, o banco já foi alvo de uma tentativa em 1836. Os diretores do banco receberam uma carta misteriosa que lhes dizia para encontrar o seu escritor na sala de ouro à noite. Eles decidiram ver do que se tratava e ficaram extremamente surpresos quando o escritor desalojou algumas tábuas do assoalho e apareceu casualmente pelo chão, exatamente na hora combinada. Ele era um trabalhador de esgoto e havia notado que um determinado ralo corria diretamente sobre o cofre. Felizmente, para os agentes de segurança e do banco, o homem não usou seu conhecimento para roubar algum ouro. Em vez disso, escolheu avisá-lo sobre esse problema de segurança. O banco recompensou o homem com 800 libras, cerca de 100 mil dólares em dinheiro de hoje, e presumivelmente bloqueou o ralo imediatamente depois, só por precaução. Rio Tumen. Esse rio, com 515 quilômetros, é composto principalmente com água contaminada e suja e terreno pantanoso. No entanto, sua localização geopolítica se tornou um dos mais importantes corpos de águas bem guardados do mundo. Por acaso, é o rio da fronteira para não 2, mas 3 países que não são exatamente conhecidos por suas atitudes fáceis: a Coreia do Norte, a China e a Rússia. Há um trecho particularmente estranho em que a fronteira chinesa se estende com uma pequena lasca no meio do rio, enquanto a Rússia e a Coreia do Norte ficam nas margens. Então, se você nadar, você primeiro percorrerá 1 milha de água norte-coreana, depois um canal de 300 pés de água chinesa e entrará nas águas russas. As fronteiras excêntricas do rio Tumen, a localização tática e o fato de muitos coreanos o usarem como rota de fuga do seu país fizeram dele um dos rios mais protegidos do mundo. E é claro que, como sendo um rio, ainda é uma das seções menos fortificadas da fronteira entre a Coreia do Norte e a China. E as fugas através do rio são tão comuns que a cidade chinesa mais próxima agora tem 1/3 de língua coreana. As autoridades norte-coreanas estão tentando combater isso, protegendo o rio ainda mais ferozmente. Em 2017, o Pyongyang supostamente proibiu todos os cidadãos de irem a uma distância de 150 metros do rio, independentemente do fato de que muitos deles precisam de água para viver. Estacionamento Bowdland. Em 2003, uma revista científica publicou um estudo que determinou os lugares mais seguros do mundo. A maior parte da lista era o que você espera: o Fort Knox, Air Force One e outros lugares famosos como esse. No entanto, uma entrada fez com que esses conhecedores mais experientes dessa lista científica ficarem um pouco empolgados. Um pequeno estacionamento em Derby, no Reino Unido, foi eleito como um dos lugares mais seguros do mundo. O Bold Lane Car Park foi projetado por Ken Wigley, um engenheiro agrônomo que tinha um chip no ombro desde o momento em que a janela do carro foi quebrada e o aparelho de som foi roubado no estacionamento do aeroporto. E foi por isso que ele projetou o Bold Lane, o maior estacionamento mais seguro do mundo. Uma das maneiras da segurança desse estacionamento é o sistema de sensor de movimento controlado por computador. Muito inteligente, que significa que se um carro estacionado se move e o computador determinar que isso não deveria estar acontecendo, o lugar entrará em completo bloqueio. O Grand Brier. O Resort Grand Brier tem sido um local de encontro popular para socialites ricas e famosas desde o século XVII. Devido ao luxo do lugar, o governo dos Estados Unidos costuma usá-los para vários propósitos.
Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o Greenbrier hospedou diplomatas do eixo a pedido do Departamento de Estado. Em seguida foi convertido em um hospital enorme que tratou mais de 24 mil soldados durante a guerra. E isso foi apenas o começo. Em 1958, o governo arrendou secretamente parte da ala da Virgínia Ocidental de Greenbrier e começou a construir secretamente um grande bunker embaixo dela. Durante 30 anos, o bunker permaneceu secreto, mas era constantemente atualizado e mantido por um pequeno grupo de funcionários secretos do governo, disfarçada como uma pequena empresa de serviços de suporte audiovisual chamada Forsyth Associates. Em 1992, o Washington Post acabou revelando em um artigo onde o bunker ficava, e logo após isso, ele encerrou o contrato de arrendamento com The Greenbrier em 1995. Agora, se você quiser visitar, você pode até fazer um tour pelas instalações. Os cofres suíços. Os suíços produzem famosos chocolates, relógios e queijos excelentes, e até o canivete suíço. Mas o que realmente os diferencia é o sistema bancário. Um aspecto clássico disso são os seus cofres ultra seguros. Você provavelmente já viu filmes em que o personagem visita um cofre subterrâneo de um banco suíço que pode se parecer muito com o que eu estou te mostrando agora. A Suíça tem um cofre para tudo. Existem esconderijos alpinos secretos de ouro, onde minúsculas portas de metais que levam aos túneis da montanha, outrora usada pelos militares, são protegidas por homens de aparência séria com coletes à prova de bala. E acredite se quiser, tem até um lugar onde as pessoas podem armazenar os seus bitcoins com chaves criptográficas físicas personalizadas. Os cofres secretos da Igreja Mormon. Os Mormons, também conhecidos como a Igreja do Santo dos Últimos Dias, têm um enorme cofre secreto em Utah. Isso soa bastante ameaçador, mesmo antes de você ouvir o que é o Granite Mountain. É fácil a gente suspeitar de algumas coisas de um grupo religioso, mas, nesse caso, eles abriram um complexo para um tour virtual. Apesar do afastamento e do fato que eles não recebem exatamente visitantes não anunciados, os 50 trabalhadores no local têm muito pouco tempo para planejar o domínio do mundo. Isso porque eles estão muito ocupados, lógico, digitalizando e arquivando material, a maior coleção de informações de histórias da família do mundo, que os Mormons de Utah recolhem desde os anos 30. Estamos falando de 35 bilhões de imagens de informações genealógicas e a maioria delas contidas em material frágil, como 2,4 milhões de rolos de microfilme. Também armazena material que a igreja vê a chave para operações, liderança e história da igreja. A razão pelo qual o lugar é bastante fechado e bem protegido é simples: as pessoas destroem as coisas. Apenas a poeira do jeans pode fazer coisas terríveis com materiais tão sensíveis quanto esses. Os arquivos secretos do Vaticano. Quando falamos sobre religiões e os seus esconderijos secretos, é impossível a gente não mencionar os arquivos secretos do Vaticano. Essa coleção grandiosa de alguns dos documentos e artefatos mais interessantes não contém apenas 12 séculos de história. Ela contém coisas que a história foi feita através dela. Os arquivos são realmente tão secretos quanto diz a lenda. Na verdade, significado de secretum é privado em latim, a língua preferida do Vaticano. O ponto principal dos arquivos é a Brigada Papelada e a correspondência oficial do Papa, juntamente com outros documentos relacionados à Santa Fé e da Igreja Católica. Nos últimos anos, o Vaticano tentou ser um pouco mais aberto sobre os arquivos e eles permitiram que alguns jornalistas visitassem o complexo e até realizarem uma exposição pública de obras selecionadas em 2012. Ainda assim, os arquivos ainda contêm muitos segredos. Por um lado, o Vaticano se recusa a divulgar documentos datados após 1939. Isso pode ou não significar que eles estão tentando acobertar alguma coisa sobre o Papa Pio XII, que, como dizem algumas teorias, ele colaborou silenciosamente com Hitler, quando ele não falou nada contra o Holocausto. E você, conhece algum outro lugar que seja impossível de entrar? Então, deixa aqui nos comentários. Se você gosta de vídeo de curiosidades e quer ver mais vídeos, é só ajudar o canal avaliando o vídeo e deixando seu gostei. Não esqueça que para receber os vídeos, você precisa se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim você será avisado sempre que tiver vídeo novo. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo ou curiosidade.